I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo de História. E no episódio dessa semana eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a crise constitucional da Rússia de 1993. Eu imagino que você que está escutando pode estar pensando, eu não tenho ideia do que seja isso. E eu não julgo vocês. A história da Rússia, principalmente da Rússia pós-dissolução da União Soviética, é bem complexa. E eu espero que com esse episódio, esse período se torne um pouco mais claro para vocês. Para nós falar dessa crise constitucional, nós temos que voltar lá para a década de 80 e 90, quando a Rússia ainda era uma república da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para quem não sabe, a União Soviética era uma entidade supranacional quase, era uma união de várias repúblicas, cada uma com sua própria constituição e unidas pela Constituição da União Soviética. E nessa época, a União Soviética, ou a URSS, passava por uma grave crise econômica que se refletia também em uma crise política. Mikhail Gorbachev foi eleito como novo líder soviético e tentava melhorar a situação soviética. Mas não seria fácil. E na Federação Russa, eu vou usar o termo Federação Russa para me referir tanto à Rússia capitalista quanto à Rússia soviética, a Rússia socialista. E nessa Rússia, a busca por autonomia crescia cada vez mais, chegando até mesmo a esbarrar na luta, na busca por independência. Em outubro de 1990, um rascunho de uma nova Constituição russa, um grande passo rumo à independência, foi apresentado. Mas foi recusada. Porém, a recusa não significaria uma derrota. A busca pela aprovação de uma nova carta foi fortalecida pela instabilidade soviética. Boris Yeltsin, presidente da Rússia eleito em 1991, chegava a denunciar que a Rússia necessitava de uma nova constituição, de se livrar da antiga constituição da Rússia soviética. A situação ficaria um pouco mais complicada, mas ao mesmo tempo um pouco mais vantajosa, em agosto de 1991, quando uma parte mais ortodoxa do Partido Comunista da União Soviética tentou realizar um golpe de Estado em Gorbachev. O golpe falha, mas é uma demonstração da instabilidade soviética, o que acaba por fortalecer a luta russa pela independência. Pra vocês terem uma noção, a tentativa de golpe foi em agosto. No Natal de 1991, o primeiro Natal no Brasil e 26 de dezembro na União Soviética, Mikhail Gorbachev renunciou ao cargo de líder da União Soviética e consolidou, ou basicamente validou as independências das repúblicas. Durante 90 e 91, diversas repúblicas soviéticas declararam sua independência. E quando Gorbachev renunciou ao seu cargo, ele basicamente disse: as repúblicas são independentes. A União Soviética era destituída. Muitos podem se lembrar desse pequeno trecho aqui. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. A Rússia, então, agora é independente. E, por sua dependência consolidada, os políticos russos poderiam focar na escrita e aprovação da Constituição russa. Mas não seria uma tarefa árdua. Primeiro, porque a estratégia adotada pelos políticos russos era de conseguir apoio
apoio dos demais colegas, mais deputados, mais representantes do povo russo, tópico por tópico, capítulo por capítulo. O que poderia ser bom porque o capítulo estava aprovado, mas não significaria que quando fosse votar o corpo como um todo, a Constituição, esse seria aprovado. E um dos tópicos mais espinhosos era quem comandaria o executivo. De um lado, a coalizão democrática apoiava um presidente forte, um presidencialismo. Do outro lado, os radicais democratas, apoiados pelos comunistas, defendiam um parlamentarismo. Não havia um consenso. Pra você ter uma noção, ainda em 91, 92, a Rússia estava apresentando o terceiro projeto de constituição para ser votado. Cabia ao parlamento russo, por meio da Comissão Constitucional, elaborar um projeto que contasse com 2/3 dos deputados e então enviar para outra Câmara do Legislativo para votar. Mas não havia consenso. É muito complicado. E cabe aqui destacar que o parlamento russo tinha uma característica única. Era bicameral, porém ambas as câmaras tomavam decisões em conjunto, com sessões ao mesmo tempo e tinham órgãos políticos com representantes de ambas as câmaras. Algo único, mas que não significava uma união. E é engraçado, porque os políticos se uniam na defesa de uma Constituição, mas separavam, criavam pequenos grupos na hora de votar, de apoiar decisões, de apoiar uma escrita específica. Constantemente, capítulos foram rejeitados, receberam emendas, menos emendados eram rejeitados, não havia consenso nem se exigir votar capítulo por capítulo da Constituição ou Constituição como um todo. A Rússia estava um caos. E à medida que discussões ocorriam, era perceptível que mais deputados apoiavam o parlamentarismo, o que obviamente preocupava o então presidente Boris Yeltsin. Ao mesmo tempo que o presidente do parlamento russo, o Kashbulatov, perdão pela pronúncia, usava o seu poder para decidir o ritmo e a ordem das votações na tentativa de influenciar o resultado, de conseguir negociar para levar a Rússia ao parlamentarismo. De um lado, então, nós tínhamos a luta por uma constituição presidencialista e do outro, a luta por uma constituição parlamentarista. O presidente passou, então, a considerar convocar um plebiscito para que a população aprovasse uma Constituição. E aí vem uma questão interessante. Aí, os políticos ficaram pé da vida com Yeltsin, porque a Constituição vigente da Rússia, que era ainda da Rússia soviética, deixava clara que a Carta Magna seria adotada apenas pelo Congresso. Caberia ao poder legislativo aprovar e adotar a Carta Magna. Logo, o que o Yeltsin estava fazendo era inconstitucional. Ao mesmo tempo, Zorkin, o presidente da Corte Constitucional, da Comissão Constitucional, apoiou essa ideia. Porque ele, assim como outras pessoas, os políticos, os habitantes da Rússia, estavam exaustos, estavam cansados, estavam desanimados, estavam pé da vida com a demora da aprovação do parlamento uma Constituição. A Constituição já ia para a 5ª sessão e não havia consenso. O Yeltsin, após o 8º Congresso não aprovar uma Constituição, decretou que um referendo nacional seria convocado para decidir se a população russa desejava que uma nova Assembleia Constituinte fosse realizada e a data de uma nova eleição legislativa. Na prática, a ideia do Yeltsin era: eu vou pegar o apoio do povo que quer uma Constituição nova e que me apoia, porque Yeltsin naquela época, nesse momento pelo menos, era extremamente popular. Eu vou pegar esse apoio popular, esse apoio do povo, para legitimar a minha decisão de criar uma nova Assembleia Constituinte. O Yeltsin queria usar as ruas, usar o resultado do referendo para justificar, para legitimar
uma ação que era, no mínimo, legalmente questionável. Se cabia ao parlamento adotar uma Constituição, será que caberia ao presidente convocar uma Assembleia Constituinte? Nas palavras do presidente, abre aspas, nos últimos meses, houve uma cansativa busca por um compromisso que permitiria o país e os poderes executivos e legislativos a operarem normalmente. Nos últimos meses, uma opinião após a outra foi proposta, mas nenhuma delas foi adotada. Esse caminho chegou a um ponto sem saída no 8º Congresso. A crise poderia ter sido resolvida com a ajuda de um referendo, mas o referendo também foi arquivado. O principal método de resolver a crise constitucional permanece o mesmo: a adoção de uma nova Constituição. Fecha aspas. Essa frase do Yeltsin, junto com suas ações, geraram um medo. Khasbulatov, o presidente do parlamento, chegou até mesmo a dizer que o parlamento corria risco de ataque e convocou de forma extraordinária e rápida o 9º Congresso, 2 semanas após o 8º. E esse congresso determinou que, em abril de 1993, um plebiscito seria realizado e, nesse plebiscito, a população iria responder, primeiro, se confiavam no Yeltsin, segundo, se aprovavam as políticas sociais e econômicas neoliberais do presidente, terceiro, se queriam eleições presidenciais adiantadas, e quarto, se queriam adiantar a eleição legislativa. A oposição ao Yeltsin, os parlamentares, os parlamentaristas, inclusive, acreditavam que seria uma vitória fácil. Estavam enganados. O plebiscito acabou com 58% dos votantes confirmando que confiam no Yeltsin e com 53% confirmando que apoiam as políticas. Apesar de não ter conseguido maioria para convocar novas eleições emergenciais para o executivo e legislativo, o Yeltsin tinha um atestado de apoio popular. E sendo assim, ele anunciou que convocaria uma nova constituinte. E apresentaria nessa constituinte o projeto de Constituição elaborado por ele e por seus conselheiros, pessoas ao redor, que colocaria a Rússia como um país presidencialista. De abril a junho, os políticos por toda a Rússia puderam enviar emendas e discutir a proposta. Obviamente, o Khasbulatov não ficou nada feliz e rapidamente se mobilizou para impedir a nova constituinte e barrar os planos do presidente. O Yeltsin tentou ainda negociar e no começo deu certo. Ele chamou os parlamentares para conversar, para negociar, para colocar emendas, para discutirem, o que gerou um aumento do apoio à Constituição. Mas sem o Khasbulatov não seria possível votar. Por quê? Porque o Khasbulatov, indo contra seus aliados, proibiu que parlamentares participassem da Assembleia Constituinte e forçou que o parlamento o indicasse como o único representante do parlamento na Assembleia. Ao mesmo tempo, quando ele estava na Assembleia, ele saiu de lá por não ter tido permissão para falar, ele não estava nem mesmo inscrito nas oradores, e quando foi convidado posteriormente a falar, alegou que estava doente e não poderia fazer. O Khasbulatov queria desacreditar o processo. Ele queria tentar impor a sua visão de uma Rússia parlamentarista. Sem o apoio parlamentar, a nova Assembleia Constituinte falhou, aumentando não apenas a crise, mas também demonstrando, mais uma vez, a disputa entre executivo e legislativo. Dessa vez, porém, a resposta de Yeltsin seria bem mais sonora e bem mais grave. Em 21 de setembro, Boris Yeltsin, de forma inconstitucional, decretou a dissolução das instituições legislativas da Rússia, ou seja, ele determinou o fechamento do parlamento russo, novas eleições legislativas e a realização de um referendo sobre a sua Constituição. Na prática,
Yeltsin deu um golpe. A Constituição russa surge de um golpe que o Yeltsin deu. Ele rasga a Constituição russa, que já queria se livrar dela, mas ele rasga essa Constituição, fecha um dos poderes do Estado, o poder legislativo, e impõe a sua vontade. Obviamente, o parlamento iria reagir. A realizar uma reunião de emergência e votaram e aprovaram o impeachment de Yeltsin e a anulação dos seus projetos. Em resposta, água, luz, telefone e aquecimento do prédio, chamado Casa Branca, inclusive, o prédio onde estavam reunidos, foram cortados. E um cerco foi realizado ao prédio. E quando tudo isso acontecia, milhares de russos e russas foram às ruas protestar contra as ações autoritárias do Yeltsin. E também protestar contra as políticas econômicas neoliberais do mesmo. Do outro lado do mundo, o Ocidente via assustado esse golpe do Yeltsin. Jornais por todo o globo noticiavam uma queda de braço, um golpe de Estado, o Yeltsin mostrando sua força. Mas os governos como um todo apoiavam o Yeltsin porque viam nele a figura do líder democrático da Rússia. O cerco à Casa Branca seria finalizado após uma intervenção das Forças Armadas, quando tanques atiraram contra os andares mais altos do prédio. O plano era não causar vítimas, ou pelo menos o menor número possível de vítimas, e sim pânico e caos. Ao mesmo tempo, forças especiais invadiram o prédio. Os deputados renderam e abandonaram a Casa Branca. O cerco chegava ao fim. Após um pouco mais de uma semana de conflitos dentro dos prédios, nas ruas, quase 150 pessoas foram mortas e quase 500 feridas, de acordo com o governo. Fontes da oposição colocam quase 2.000 pessoas feridas. A vitória do Yeltsin consolidou seu poder. Consolidou também o início de censura e perseguição à oposição, em especial à oposição socialista, a oposição comunista do país. Em novembro de 1993, o referendo tão defendido pelo presidente foi realizado e a luta por uma nova Constituição chegou ao fim após 58% dos eleitores aprovarem uma nova Carta Magna. A Rússia tornava-se oficialmente uma federação semipresidencialista e, pelo menos na teoria, democrática. Com o golpe de Estado, o Yeltsin conseguiu levar a Rússia a uma nova Constituição. E aí vem uma questão interessante. A Rússia é até hoje semipresidencialista. Nós temos o presidente da Federação Russa e o presidente do governo da Federação Russa, chamado aqui no Ocidente de primeiro-ministro, que é uma forma mais fácil de explicar o cargo. Mas é o presidente que detém a maior parte do poder. Não é à toa que desde 2000 o presidente tem mandado cada vez mais. Apesar de ter sido eleito presidente na Rússia Soviética, o Yeltsin foi permitido finalizar o seu mandato de 91 a 96, sendo reeleito em 1996 como o primeiro presidente da Rússia independente. A Rússia realizava sua primeira eleição presidencial independente, mas, infelizmente, não significava o retorno, ou pelo menos uma experiência democrática. A Rússia mergulharia em uma série de governos autoritários, série de governos elitistas que permanece até os dias de hoje. Eu agradeço a todo mundo que escutou pode estar aqui. Convido você que nos escuta a nos seguir no Facebook, Blue Sky e Instagram, nas páginas do Mundo de História. Por lá você pode estar sempre por dentro de novidades sobre o podcast e vai ser sempre informado quando um novo episódio for publicado. Se você nos segue no nosso Instagram, você consegue acessar ainda o nosso Catarse para você que tem interesse e condições financiar mensalmente o podcast com qualquer valor. Qualquer valor ajuda a manter o podcast no ar.
Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios, amigos, colegas, familiares, parentes, qualquer um que você acha que pode gostar desse e outros episódios. Não se esqueça de ativar as notificações no seu reprodutor de áudio preferido para receber sempre, toda segunda-feira, logo pela manhã, a notificação de novo episódio. No mais, espero que tenha achado o episódio interessante, espero que tenham aprendido, espero que tenham entendido e vejo todos vocês na próxima semana com um novo episódio. Um grande abraço e até lá.